Afinal, quem é Gustavo Caballero? Contratação, reforço é diferente. Nova contratação do Santos que está chegando hoje para tentar reforçar esse elenco. Como joga, de onde ele é, o que faz, o que come, tudo isso no Globo Repórter de hoje. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de nova contratação no Santos Futebol Clube, jogador que está chegando de 23 anos, paraguaio, da seleção paraguaia, algumas vezes, da seleção olímpica do Paraguai, jogou a última Olimpíada pela seleção, pelo país dele, e o Santos está contratando um jogador que estava monitorado por alguns outros clubes, o Vasco estava atrás e alguns outros clubes também. Ele é o plano B ao Brian Rodrigues e joga nas duas pontas, tá? A gente vai falar de Gustavo Caballero, atacante pelos lados do campo, que o Santos está contratando agora, tá? Informação confirmada pelo Musetti, né? Chega ao Brasil hoje, nessa segunda-feira, para realizar exames médicos e, se aprovado, ser anunciado pelo Santos, tá? Primeiro ponto aqui, eu tentei levantar valores e eu consegui chegar na oferta do Vasco pelo jogador. A oferta do Vasco contemplava um empréstimo mais uma opção de compra. E essa opção estava na casa dos 2.200.000 euros. Eu acredito que o Santos está empregando nesse valor do Cabalheiro o valor que ele estava propondo por metade do Brian Rodrigues ao América, tá? Que é por volta de 3 milhões de dólares, alguma coisa assim, 3 milhões de euros, por aí, tá bom? Então acredito que esse dinheiro está sendo empregado nisso, na tentativa da contratação. Aliás, na contratação do Cabalheiro, tá certo? É Cabalheiro ou Cabalheiro? Como é que você prefere? Diz aí nos comentários, tá bom? Então deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal e hype esse vídeo para mais pessoas poderem ser impactadas por ele, para aumentar a minha audiência e, obviamente, o nosso engajamento aqui no Vem Pro Peixão, tá? De antemão, só falar, lógico que eu li os comentários de vocês tirando sarro pelo ex-jogador El Carvalho aí, tá tudo certo, cara. Na brincadeira é tudo certo, é isso aí mesmo. Tem que aparecer, tem que zoar, que faz parte, tá? Mas é aquela coisa que eu sempre falo, brincar, show. Ofender achando que tá brincando, não, né? Mas tudo bem, a maioria foi na brincadeira e tá tudo certo. Tamo junto, é para isso aí que o futebol acontece mesmo, tá bom? E nos próximos vídeos eu vou fazer uma análise do Tassiano, que eu acho que é importante, e vou fazer também um panorama do trabalho do Kleber Xavier e dizendo alguns pontos que eu acho que precisam ser melhor analisados por ele. Lógico, no meu modo de ver, tá bom? Então fica aí que já já tem mais vídeos para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar do Cabalheiro. O Cabalheiro tem 23 anos de idade, ele tem 1,85 m de altura, então é um ponta alto, que tem na velocidade seu principal ponto, tá? Ele está crescendo na carreira, nesses 23 anos, ele está vivendo a melhor temporada individual da carreira dele. Nesse momento, pelo Nacional, que está na quarta posição do torneio Clausura da primeira divisão do Paraguai e terminou a apertura na oitava posição, ele fez 24 partidas, marcou 10 gols, um deles na Libertadores de América, 9 no Campeonato Paraguaio, e deu uma assistência, tá? Joga preferencialmente nesse momento pelo lado direito, tá? Mas ele joga nas duas pontas. E quem me auxiliou nisso foi o nosso querido VH lá no Personal Scout, tá? Inclusive, eu tenho que salvar aqui eu esqueci de salvar a faixa que eu vou colocar aqui. Enquanto isso, vocês me fazem companhia enquanto estou salvando a faixa dele para colocar aqui, tá certo? Vou colocar aqui agora, neste exato momento, porque eu tinha esquecido de salvar. Então a gente vai colocar agora. Preciso abrir o arquivo. Estamos indo na edição no pelo, né? Porque não vai passar por edição, mas vai aparecer aqui agora o Personal Scout, tá? Que é do nosso amigo VH, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Tá aí, ó. Personal Scout, o Scout brasileiro, tá certo? O VH tem esse site muito bom que faz monitoramento de vários atletas, tá certo? E ele me ajudou muito na composição desse vídeo. Eu tinha feito algumas observações para tentar entender o Cabalheiro e como ele poderia agregar a esse time do Santos, onde ele jogaria, e eu entendo que seja do lado direito, tá? Para justamente o Barreal competir com o Guilherme do lado esquerdo, que preferencialmente é a posição do Barreal, embora o senhor Tassiano também
tenha pedido para jogar ali, foi muito mal, mas a gente vai chegar lá, né? Então tá aqui, o site vai estar aqui na descrição também do Personal Scout, tá bom? Então, conheça, porque o trabalho do VH, lá da QTV, é espetacular, tá? Então tá feita aqui a publicidade, embora não tá pagando nada, né? Só é meu amigo, aí é complicado, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá, vamos falar do Cabalheiro. Cabalheiro, ele tá fazendo a melhor temporada da carreira, como eu falei, né? 9 gols, 10 gols, uma assistência em 24 partidas, e é a melhor temporada individual da carreira dele. Hoje, dos atacantes do futebol paraguaio, ele é o segundo com melhor desempenho. Quem está na primeira posição é o inesquecível Juan Iturbe, aquele mesmo que jogou contra o Neymar pelo Cerro Porteño lá no passado. Exato, que era apontado como o Neymar paraguaio, que rodou alguns clubes do futebol europeu, entre eles a Roma. Sim, o Iturbe tem 32 anos e é o principal atacante do futebol paraguaio. O Iturbe tem a mesma quantidade de jogos, porém tem 13 gols marcados, 3 a mais do que o Cabadeiro. Mas o Cerro Porteño briga pela liderança, o Nacional não. Tá? Então, o Cerro Porteño hoje é um time melhor do que o Nacional e o Iturbe é o principal jogador do Cerro Porteño. O Cabalheiro é o principal jogador do Nacional, tá certo? Dito isso, é uma incógnita, apesar disso. E aqui vai a minha sensação. O que eu entendi é que o Cabalheiro é parecido em características com o Derlis Gonzalez. Que tal? Tem muito torcedor do Santos que gosta, né? Ele é mais alto, ele tem boa velocidade, e um ponto que chama atenção é que ele converte as chances que ele cria, tá? Ele é um jogador que tem na finalização sua principal característica. Ele não é um jogador de criar muitas chances para os companheiros, pelo menos no que diz a carreira dele até então, né? O monitoramento do VH aponta que ele tem uma média por jogo de passe para finalização de apenas 0,77, o que é uma média considerada muito baixa, tá bom? Não é uma média alta. Então não é um cara que cria muito para os companheiros, é um cara que tenta finalizar a jogada individualmente. Eu não sei como ele se encaixaria no Santos, afinal é um jogador jovem, acredito que é uma aposta, mas o Santos está colocando muita fé nessa contratação. Por quê? Porque ele é o plano B do Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues era o plano A, né? Não deu certo, o Marcelo Teixeira, inclusive, falou sobre isso, né? Eu esqueci o nome do programa, me desculpe, que passa todo domingo ali no canal, na TV dele, né? Mas ele não tem. Ele falou sobre o Brian Rodrigues, que tentou, que o jogador pressionou para tentar ir ao Santos, mas que o América não precisa do dinheiro também, né? O América é um clube rico e preferiu não seguir com o negócio. O Santos tentou comprar metade do Brian Rodrigues e não deu certo, não avançou, e aí partiu para o plano B, que é o Cabalheiro, que nem estava ali muito perto, mas como acabou degringolando a situação e o jogador também pediu ao Nacional para ser negociado com o Santos, a negociação andou e ele está chegando ao clube, tá bom? Então, acredito que é uma indicação, obviamente, do scout do clube ao jogador, mas como o VH me disse, ele está no hype para muitos clubes aí. Tem muitos clubes do futebol brasileiro de olho neles. E por que isso? Porque a cultura de contratações do futebol brasileiro tem mudado nos últimos anos, né, gente? Ela já não é mais daquela maneira de você contratar jogadores só do futebol brasileiro. Ela tem mudado e o Brasil, como ele fornece muitos jogadores para fora, e isso é um fato, o Brasil, como tem mais dinheiro, né? Os clubes brasileiros, como eles têm mais dinheiro que os clubes dos outros países da América do Sul, ele tem ido a esses outros países justamente para tentar garimpar os talentos deles antes deles serem vendidos ao futebol europeu. Para que há um meio do caminho aí, para que eles passem no Brasil antes, rendam e vão embora. E muitos clubes têm feito isso. É difícil o que aconteceu, por exemplo, no caso do Roleza, que ele vai até a Europa e volta para o Brasil. Aí o Santos contrata ele vindo do futebol europeu. Geralmente eles passam no Brasil antes de rumarem ao futebol europeu. Geralmente é isso, tá certo? Óbvio que muitos batem e ficam aqui e constroem carreira aqui, mas outros passam e vão embora. Por exemplo, o Thiago Almada passou, estava lá no futebol dos Estados Unidos, passou no Botafogo, foi embora para o futebol europeu, já é jogador do Atlético de Madrid, né? Lyon e depois Atlético de Madrid. Então, pode acontecer, geralmente é esse caminho que o Brasil está tentando fazer agora, né? Outro caso que eu posso dar de exemplo, o Giai. O Giai foi contratado, o Santos até tentou, né, num passado um pouco mais distante, a contratação do Giai, não deu certo, enfim. O Giai foi contratado pelo Palmeiras e agora tem clubes europeus interessados no Giai. Então ele passa no Brasil e muitos clubes tentam contratar lá fora. É isso, tá? Enfim, o Cabalheiro é um bom jogador? Aparentemente, pelos números, ele tem suas qualidades, tem seus predicados.
O jogador paraguaio consolidado no Paraguai, geralmente ele ruma para o futebol argentino ou para o futebol brasileiro. No Paraguai não ficam sempre à nata os melhores, tá? Então, dito isso, é uma aposta, não é uma certeza. A maioria dos grandes jogadores paraguaios, quando estão na América do Sul, estão ou no futebol argentino ou no futebol brasileiro. Quando eles saem do Paraguai. O que conta a favor do Cabadeiro é a idade. Ele é um jogador bem jovem, ele tem 23 anos de idade. Mas ele é uma incógnita, tá? Por isso que eu não a trato como reforço. Ele chega para jogar, ele chega para ser o 10. Pode vir e nos surpreender? Pode, mas eu tenho um temor. Eu tenho temor com relação ao que o treinador do Santos faz. Eu acho que ele pode muito bem escolher o Cabalheiro para ir para o banco, por exemplo, e a gente começar a pegar a raiva dele e ele tirar o Robinho das escolhas. Por quê? Por exemplo, no último jogo do Santos, ele levou o Tassiano como uma alternativa e tirou o Luca Meirelles do banco. E a gente está pedindo a presença do Luca Meirelles, pelo menos em campo, em alguns momentos. Então, pela toada, preferencialmente, né? E a gente viu nesse último jogo, ele tem escolhido esse tipo de jogador preterindo os jogadores que a gente quer ver no campo, como foi o caso do Gabriel Bontempo no último jogo. Ainda, para mim, é inexplicável o Gabriel Bontempo não ter entrado em campo contra o Mirassol, ele ter escolhido pelo Tassiano. Entende meu ponto de vista? Então eu tenho esse temor. Com a chegada do Cabalheiro, quem pode rodar é o Robinho Júnior. Eu espero que não. Eu espero que não, porque pelo menos nos minutos que ele teve, nas 2 chances que ele teve, ele entrou muito bem. Entrou com personalidade. Eu espero que o treinador não queime o atleta agora. Ah, ele precisa de tempo. Pois é. Só que ele mostrou que ele tem condições de pelo menos estar ali. Não quero que um jogador seja queimado nesse ponto. Eu não quero que aconteça com o Robinho Júnior, com o Luca Meirelles, o mesmo que aconteceu com o JP Sherman. Eu não quero. Eu quero ver esses meninos. Obviamente que a chegada de um jogador, ele vai ter que ser testado, ele vai ter que entrar em campo. Eu só espero que ele não passe direto na fila, sendo uma aposta de todo mundo. Né? Agora, por exemplo, a gente tem um problema latente com o Tassiano, ele tá sendo um problema, ele não tá conseguindo jogar, ele tá tendo muitas dificuldades, não tem confiança. Se vem um jogador e você tira o Tassiano para ele treinar mais e etc, tentar apurar sua parte técnica, e entra esse jogador no banco de reservas para ser uma alternativa, aí eu já acho um caminho muito mais certeiro e muito mais aceitável. Saber leitura de momento, que não parece que o Kleber Xavier tem, porque contra o Mirassol e deixou escancarado que leitura de jogo é um fraco dele e isso me preocupa bastante, né? É, eu espero que isso não aconteça. Eu espero que ele mantenha o Robinho Júnior, que ele traga o Luca Meirelles para estar no profissional. Ele precisa de minutagem, tá certo? E não queime o jogador. Com relação ao Cabadeiro, eu tenho certas desconfianças, tá? Não estou extremamente confiante que ele vá ser uma grande contratação, que ele vá ser um grande reforço, mas pelo menos não é um jogador 30 a mais, que é uma preocupação que eu tenho. O Santos tem contratado muitos jogadores com mais de 30 anos. O que eu sempre trago aqui, um jogador de 30 anos, a mais de 30 anos, ele vai demandar que o seu clube tenha uma resposta muito rápida, além dele ser um jogador mais caro, porque são jogadores mais tarimbados e que vão exigir um salário maior. Não é o caso do Cabadeiro, eu não acho que ele venha para ganhar 800 mil reais por mês, como certos jogadores têm ganhado, entende? Eu acho que ele vem com um salário mais modesto, para crescer na carreira, para tentar o grande passo da carreira dele. Eu acho que ele vem justamente para a grande chance da carreira dele. Ele tem feito uma boa temporada no Paraguai e acho que uma aposta é válida. E de fato, eu acho que é uma aposta válida. Porém, eu não consigo apontar como uma solução para o setor esquerdo, por exemplo. Olha, vai sair o Guilherme entrar, o Cabalheiro, ele vai resolver o problema. Eu não sei. Né? A gente vai precisar observar esse jogador, precisar ver se ele realmente tem tantos predicados assim. Porque, de fato, gente, você parou para ver alguma vez na tua vida o Gustavo de Cabalheiro entrando em campo? Não, né? Assim como você, eu também não vi. O que, que a gente tenta fazer quando eu sempre falo? A gente vai olhar mapa de calor, taxa de acerto, conversão de dribles, conversão de passes e essas outras coisas que geralmente nem todo mundo vê, tá certo? Então a gente fica ali tentando entender esses números para poder reportar, para poder dizer o que esses jogadores fazem, etc. Então esse é meu ponto, tá? Eu vou até trazer alguns números aqui do Cabadeiro para a gente conversar, tá? Ele jogou preferencialmente do lado direito
33% das vezes que entrou em campo, isso levando em consideração a temporada atual, tá? 50% do lado direito e 17 outras posições, ou como meia ou como atacante, geralmente como meia, tá? Então ele preferencialmente joga do lado direito, mas também joga do lado esquerdo. É destro, a ficha dele aqui é 1,89 m de altura e 77 quilos. Nascido dia 21 de setembro de 2001, tá? 23 anos, vai fazer 24 agora, tá? Ele está no Nacional do Paraguai desde 2023, desde o final de 2024, né? Ele trocou de clube dia 31 de dezembro de 23, né? Então, desde 2024, ele é jogador do Nacional do Paraguai. Então, ele está crescendo dentro do futebol paraguaio, o que geralmente é um problema. Ele não sair do país dele. Esse é o grande passo da carreira dele. A gente torce para que seja um passo muito bom, que ele seja e agrade. Por exemplo, quando a gente falou do Derlis Gonzalez, para tentar dar um panorama parecido, o Derlis Gonzalez estava no futebol europeu, ele vem do Dínamo de Kiev para o Santos. Depois ele volta para o Paraguai, mas ele vai do Paraguai para a Ucrânia, jogar num grande clube, e depois ele volta para a América do Sul para jogar no Santos. Tá? E tem bons e maus momentos aqui, e depois vai embora para jogar no Libertad, se eu não me engano. Então teve um caminho, ele foi para a Europa e voltou. Ele não veio direto do futebol paraguaio. Então vamos ter calma, tá? Eu sei que é um momento conturbado, de novo, né? Que a gente não está acostumado, né? Sei que é um momento conturbado, porém não dá para depositar todas as nossas fichas nessa contratação achando que vai dar muito certo. Pode ser que dê, e eu vou ficar muito feliz com isso. Mas eu suponho, né? Eu acho que não. Né? Então, por favor, não jogue suas fichas lá em cima, apostando tudo, porque se ele não corresponder às expectativas de alguém que apostou tudo nele, vai ser frustração. Agora, se você não está esperando muita coisa e ele consegue desempenhar, você fica positivamente surpreso. Tá certo? Então é isso, tá? Essa é a análise até onde dá para fazer. O VH, inclusive, lá no Twitter dele, ele postou vídeos do Cabadeiro para você analisar, de dribles, de jogadas, de erros e acertos, tá? Porque um scout não aponta só erro, não é highlights, são erros e acertos do jogador, jogadas que ele concluiu mal, jogadas que ele perdeu os lances, jogadas que ele perdeu a bola, jogadas que ele errou passe. Então, um scout faz o panorama completo do atleta para tentar levantar o que ele faz de bom e de ruim, tá bom? Então, veja isso lá no Twitter do VH, tá certo? É VH de Vitor Hugo, tudo junto, você pode conferir, tá bom? No mais, deixe seu like, é muito importante, a gente se vê no próximo vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!